Meus queridos irmãos e minhas irmãs, hoje a Santa Liturgia da Igreja nos dá a tônica a partir da primeira leitura que nos foi proclamada pelo autor sagrado do Eclesiástico, onde ele começa a fazer, a contar, a nos dizer a missão, a descrever a missão do homem sobre a terra. E assim o livro do Eclesiástico inicia. Da terra Deus criou o homem e o formou à sua imagem, e a terra o faz voltar novamente. Quando nós paramos para pensar quem nós somos, nós desembocamos sempre em uma criatura finita que humanamente não entende o seu fim e que humanamente não sabe o seu início. Por quê? Porque o homem veio de Deus e o homem voltará para Deus. Divinamente, essa é a resposta que santamente nós temos. Viemos de Deus e voltaremos para Deus. E a nossa vida aqui na terra não seria propriamente vida, nós poderíamos assim dizer, mas seria simplesmente um estágio da vida, porque vida mesmo nós teremos em plenitude, na eternidade, na glória dos céus. Lá será a vida em plenitude, porque não passará, e lá permaneceremos. Aqui nós poderíamos dizer que estamos passando um grande período, um grande estágio, para daqui desembocarmos na eternidade. Mas é preciso, todos os dias, tomar consciência de eternidade. É preciso, todos os dias, o homem parar, pensar e refletir sobre as suas pegadas, sobre os seus passos aqui na terra. O que ele vem fazendo com a sua vida e o que pretende receber de Deus como recompensa no final dessa estadia aqui na terra. É claro que nós católicos, nós cristãos, nós desejamos ardentemente a glória dos céus, mas para isso é preciso lutarmos, rompermos com o mundo e rompermos também com as nossas paixões desenfreadas, tomando consciência de que a vida do homem, a vida do homem sobre a terra deve ser um canto perene de louvor a Deus. A vida do homem sobre a terra deve ser verdadeiramente um caminhar entrelaçado em Deus, um caminhar imbuído na graça de Deus. Observem que nós não temos garantia nenhuma nesta vida. A única certeza que aqui nós temos é que um dia haveremos de voltar para Deus. Um dia haveremos de nos encontrar diante de Deus. Enquanto isso, é preciso que nós entendamos que devemos imitar e reproduzir em nós a vida de Cristo Jesus. Reproduzir em nós a vida de nosso Senhor, em nós, a vida em Deus. Buscando sempre praticar o bem, buscando sempre estar em comunhão com Ele, buscando sempre ser em meio ao mundo um luzeiro capaz de reluzir a luz de Cristo Jesus. Vejam que esse texto do livro do Eclesiástico fala de um modo
muito sucinto e com muita dedicação a respeito da caminhada do homem sobre a terra. Olha aqui, Deus faz o homem voltar à eternidade, revestido do seu poder, revestido do poder semelhante ao seu. Por quê? Porque o homem batizado, ele foi feito para a eternidade, assim como Deus, nosso Senhor, é eterno. Mas para isso, Deus infundiu no coração do homem o temor. Vejam que esse versículo 4 do capítulo 17 do Eclesiástico vai falar justamente no 7º dom do Espírito Santo de Deus, que é o temor de Deus. E olha o que ele diz: em todo ser vivo infundiu o temor no homem, para que ele consiga dominar as feras e os pássaros, ou seja, dominar tudo e viver em harmonia com Deus. Ele deu ao homem o discernimento, língua, olhos, ouvidos e um coração para pensar, e encheu-os de inteligência e de sabedoria. O coração do homem, que deve ter de verdade um bom senso, para que ele escolha ao longo da vida o caminho que ele quer trilhar em Deus, para que ele escolha ao longo da vida o caminho que ele quer trilhar em Deus, não sozinho. Porque o cristão não foi feito por Deus nosso Senhor para caminhar segundo a sua ótica, mas foi feito por Deus para caminhar no mundo segundo a ótica de nosso Senhor, com os olhos de nosso Senhor, olhando a vida espiritualmente e buscando de verdade discernir aquilo que é bom, aquilo que é justo, e rechaçando da sua vida aquilo que é mal e aquilo que é injusto. Deus enche o homem de inteligência, Deus dota o homem de sabedoria e mais, dá ao homem a ciência do Espírito e enche o seu coração de bom senso, e mostrou ao homem o caminho do bem, e o homem quis conhecer o caminho do mal. Só que aqui é interessante porque o autor sagrado vai falar várias vezes em temer. O homem que tem no seu coração esse temor para com o Senhor, o bom Deus, infundido no coração como algo arraigado na sua alma. É por isso que o homem é finito. É por isso que o homem aqui na terra tem finitude e só encontra a infinitude, a eternidade em Deus. Infundiu o seu temor em seus corações, mostrando-lhes as grandezas de suas obras. Concedeu-lhes ainda a instrução, entregou-lhes por herança a lei da vida, e firmou com ele uma aliança eterna, e mostrou-lhe sua justiça e seus julgamentos. E a cada um deu os seus mandamentos em relação ao próximo. E por fim, o autor sagrado assim diz: os caminhos dos homens estão sempre diante do Senhor, e não pode ficar oculto a seus olhos. Meus queridos irmãos, minhas irmãs, é importante que nós entendamos que a vida que nós levamos aqui na terra, ela vai ter uma grande repercussão na eternidade, onde nós devemos, enquanto cristãos aqui, buscarmos caminhar na proximidade de Deus,
buscarmos cultivar um coração bom, buscarmos fazer o que é santo, buscarmos fazer o que é justo, buscarmos de verdade caminharmos na presença de Deus. Vejam que o próprio autor sagrado do Salmo, no caso hoje aqui Salomão, Salmo 102, vai nos falar com grande propriedade: o amor do Senhor, por quem o respeita, é de sempre e para sempre. E nós que caminhamos aqui na terra, devemos tomar consciência, devemos ter consciência de quê? De que devemos sempre caminhar com o temor do Senhor em nossos corações, para que possamos alcançar os céus. Mas lembremos-nos de uma coisa: servir a Deus não é difícil, mas requer de nós uma grande disponibilidade em buscarmos fazer o que é justo, em buscarmos fazer o que é reto. E por incrível que pareça, o grande exemplo que nosso Senhor dá na liturgia de hoje é a relação das crianças no mundo. As crianças que são puras, as crianças que não têm maldade, as crianças que respeitam absurdamente o sagrado. Raramente ou quase nunca vocês veem uma criança desrespeitando o sagrado. Sempre com grande zelo, sempre com encantamento, sempre com uma responsabilidade com aquilo que é sagrado. Claro que na sua condição. E é por isso que quando as crianças se aproximavam de Jesus, os discípulos não queriam, e nosso Senhor vai chamar a atenção com muita propriedade: deixai vir a mim as crianças, não a proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. A inocência da criança, a santidade da criança, a pureza da criança sempre chamou muita atenção de Deus. Por quê? Porque, segundo Santo Agostinho, a criança na terra é a máxima expressão do ser de Deus e de como Deus fez o homem, reflexo de sua santidade, de sua pureza, do respeito para com o divino. Vejam que a criança em si, ela não tem maldade, assim como o homem, quando foi criado por Deus, também não tinha maldade, assim como o próprio Deus não conhece a maldade dentro de si. A maldade em Deus é totalmente ad extra, totalmente fora de Deus, porque não pode de jeito nenhum Deus ter nada, nenhuma porcentagem de maldade, porque Ele é verdadeiramente a bondade e a santidade. Então, para nós que somos cristãos, nos resta pegarmos esse exemplo que nosso Senhor nos dá no Evangelho hoje e buscarmos imitar, rechaçando do nosso coração toda a maldade, toda a impureza, todo o pecado, e buscando caminhar na proximidade com Deus, para que um dia nós possamos chegar aos céus. Que o Senhor, o bom Deus, assim nos ajude, que a bem-aventurada Virgem Maria, que teve, por exemplo, as crianças em sua vida e viveu como elas, sem conhecer o mal, possa interceder por nós, junto a Deus, e no final das nossas vidas, nós tenhamos a alegria de chegarmos aos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.